Então, para a gente finalizar nossa parte de volumetria e neutralização, vamos ver mais alguns apontamentos sobre o assunto. Quando eu tiver um ácido fraco, supondo que seja um ácido fraco desconhecido, se eu fizer uma titulação com ele e acompanhar ponto a ponto, né, uma titulação potenciométrica, onde eu possa medir o pH a cada ponto de base, cada volume de base que eu adicione, será que tem como eu descobrir o Ka desse ácido? Tem sim. Então, ó, sempre que eu tiver titulação de ácido fraco com base forte, eu vou ter um ponto na minha curva em que o pH será igual ao pKa. Que ponto é esse? Então, vamos lá. Eu vou utilizar como exemplo um sistema onde eu estarei titulando 50 ml de ácido acético 0,1 molar com hidróxido de sódio 0,1 molar. Como as concentrações são iguais e a reação a gente já sabe que é de 1 para 1, eu só tenho um hidrogênio ionizável e uma hidroxila, o ponto de equivalência será quando os volumes forem equivalentes, ou seja, o ponto de equivalência será quando eu tiver adicionado 50 ml de base. Mas vamos fazer o seguinte, vamos calcular qual será o pH quando for na metade desse volume, a metade do volume do ponto de equivalência, no caso, 25 ml. Então, olha, se eu tenho ácido fraco e base forte, eu adicionei já uma determinada quantidade de base para neutralizar o ácido, que ainda não foi totalmente neutralizado, estou na metade do ponto de equivalência. Eu formei lá no meio sal e eu ainda tenho no meio ácido fraco sem ser neutralizado. Então, essa mistura de ácido fraco com o sal do ácido é uma solução tampão. Eu vou usar a equação de Henderson-Hassenberg e calculo as concentrações de cada espécie presente. A gente já sabe calcular isso, né? Quanto que eu tenho de ácido? Olha, se eu tinha 50 e neutralizei 25, então ainda sobrou 25 vezes a concentração do ácido sobre o volume total dentro do Erlenmeyer. Os 50 de ácido com os 25 de base, 75. Encontro a concentração do ácido. Quanto que eu já formei de sal? Ó, se eu já coloquei 25 de base que reagiu com 25 de ácido, então eu formei 25 de sal. Concentração é 0,1, porque tanto o ácido quanto o base são 0,1, então só o formato só pode ser 0,1. E o volume total no Erlenmeyer é 75, também pelo mesmo motivo. 50 que eu tinha de ácido com 25 que eu coloquei de base. Vejam que as concentrações, tanto de ácido ainda restante, sem ser neutralizado, quanto de sal já formado, são semelhantes. Se eu substituo aqui, essa parte da equação, esse membro da equação, vai ser log de 1. Log de 1 a gente sabe que é 0. Então, pH vai ser pKa mais 0, ou seja, pH é igual a pKa. Então, numa curva de titulação de ácido fraco com base forte, o volume adicionado de base sendo a metade do volume de equivalência, teremos que o pH naquele ponto vai ser exatamente igual ao pKa do ácido. Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento num sistema de titulação, né, para acompanhar esse sistema ou prever através das curvas de titulação, é com relação às concentrações. Será que essa inflexão no ponto de equivalência, que é importantíssima, inclusive para a escolha do indicador, para minimizar erro, etc., ela tem alguma coisa a ver com a concentração? Então, ó, a gente observa por essas duas curvas, eu tenho aqui a curva A, que é a curvinha vermelha, e a curva B, que é a curvinha azul. Do mesmo sistema, estou titulando HCl com hidróxido de sódio. HCl com hidróxido de sódio. 50 ml de HCl, 50. Mas a gente está vendo que o ponto de inflexão, né, essa linearidade aqui, essa variação brusca nas imediações do ponto de equivalência é bem maior, bem mais pronunciada na curva A do que na curva B. E esse fato é justamente por conta das concentrações das soluções envolvidas, ó. Vejam que a gente tem aqui uma concentração bem maior na curva A do que na curva B. Concentração bem maior na curva A do que na curva B. Quanto maior a concentração, maior a inflexão. Mais nítido será a visualização e a determinação desse ponto de equivalência. E mais preciso também serão os nossos resultados. Um pouquinho mais sobre o indicador ácido-base, né, para que a gente tenha uma ideia de como que a gente vai saber qual é a cor, quando que ela predomina, se eu posso usar em qualquer concentração meu indicador, né, que processos estão envolvidos. Então, a gente viu que o indicador é um ácido ou uma base fraca. Eu estou aqui utilizando o indicador, como exemplo, o indicador ácido.
Ele se ioniza, já que é um eletrólito, é um ácido fraco, né? Liberando aqui o H+, e o seu ânion. Ele estando em meio ácido, já que ele é um ácido fraco, quando a concentração de H+ é elevada, o equilíbrio se desloca para o lado da forma não iônica. Então, em meio ácido vai predominar a forma não iônica. E em meio básico vai predominar, a forma ionizada. Quando uma determinada cor, a cor ácida ou a cor básica, vai predominar? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para poder saber que concentrações a gente vai utilizar, né? Então, ó, fazendo aqui a constante dessa equação, a gente tem que a constante de equilíbrio da ionização do indicador será o produto de H+ vezes índice menos sobre H índice. Reorganizando esses membros da equação, né, a gente vai ver que o pH do meio, tá, vai influenciar exatamente as concentrações predominantes. Será que vai predominar mais a concentração, a forma não ionizada? Ou será que vai predominar a forma ionizada? Então, a cor do indicador vai depender exatamente dessas predominâncias que estão ligadas diretamente ao pH. Por isso que quando eu vou neutralizando o ácido pela adição de base ou vice-versa, o pH vai variando e essas cores ou essas espécies vão variando a sua predominância e vai variando a cor. É assim que funciona o indicador ácido-base. E quando é que o nosso olho vai conseguir enxergar? Tá? Então, o nosso olho ele é sensível a diferenças de cor, né, somente quando essa razão for em torno de 10, ó, menor do que 0,1 ou maior do que 10. Tá? Se essa razão entre a forma não ionizada e a forma ionizada for maior do que 10, predomina a cor ácida e a gente enxerga essa cor ácida. Se essa razão for menor do que 0,1, a gente vai enxergar a cor da forma básica, tá? Quando essas concentrações forem iguais, ou seja, se eu tiver 50% da forma ácida, 50% da forma básica, então o pH do meio será igual ao pKa do indicador. É por isso que a gente fala que o indicador ele vira não num ponto, mas no intervalo de viragem, tá? Então, ó, se o pH for maior ou igual ao produto da sua constante menos o log de 10, né? Levando em consideração o que a gente viu no slide anterior, que o nosso olho é sensível só nessa razão, a gente vai ter aqui que vai ser pKa menos 1. Tá? O valor vai ser pKa menos 1. pKa menos 1. Se for o pH for menor ou igual a o log de 0,1 vezes a sua constante, né? Então teremos a expressão de pKa mais 1. Isso faz com que, ó, nessa expressão predomine a cor básica pura, nessa expressão predomine a cor ácida pura, e aí a gente vai ter, ó, que um intervalo típico de viragem de um indicador vai ser sempre de pKa mais ou menos 1. Tá? Então, por exemplo, um indicador cujo Ka seja 1 vezes 10 a menos 5, então o pKa vai ser 5 e a sua faixa de viragem deve ser 5 menos 1, que é 4, até 5 mais 1, que é 6. Então, esse vai ser o intervalo de viragem desse indicador que, porventura, tenha um Ka desse valor. Para finalizar, a gente precisa falar das soluções padrões. A gente viu lá no primeiro slide sobre volumetria de neutralização, que solução padrão a gente pode definir como sendo soluções de concentrações exatamente conhecidas. As soluções ácidas, principalmente, são utilizadas a partir do ácido clorídrico PA. O ácido clorídrico PA tem uma molaridade de aproximadamente 12 mol por litro. Então, a gente vai fazendo diluições para produzir as soluções que a gente precisa, de acordo com as concentrações que a gente deseja. Porém, o HCl não é um padrão primário, então ela soluções padrões, são soluções padrões indiretas, precisam ser padronizadas. O principal reagente padrão primário
ácido é o biftalato de potássio. Então, sempre que eu precisar de uma solução padrão primária ácida para padronizar soluções básicas, eu recorro ao biftalato de potássio. Já as soluções padrões alcalinas, a gente utiliza principalmente os hidróxidos de sódio, potássio e bário, mas especialmente o sódio, que é barato, porque é fácil de solubilizar, são estáveis e etc. Mas também não são padrões primários, são soluções secundárias. Precisam ser padronizadas. Eu posso usar o biftalato de potássio como padrão primário, ou se eu já tiver uma solução mesmo, que seja de HCl, mas já padronizada, eu também posso utilizar para padronizar e vice-versa. O principal reagente padrão primário básico é o tetraborato de sódio. Os cálculos, né? Eu fiz a titulação, tudo. Como é que eu vou calcular a concentração da minha amostra? Então, os cálculos na análise volumétrica, eles são bem simples e seguem um princípio geral. Esse princípio geral, ele tem que estar atrelado à estequiometria da equação da reação que está acontecendo lá no Euler-Mayer, tá? E, basicamente, o número de mols da solução padrão será equivalente ao número de mols da solução amostra. Lembrando lá da Química Analítica 1, tem duas formas de eu encontrar o valor do número de mols. Eu posso dividir a massa do meu soluto em gramas pela sua massa molar, ou eu posso multiplicar a concentração molar da minha solução vezes o volume que eu estou utilizando daquela solução. Em ambos os casos, eu vou encontrar o número de mols. Então, vai depender do sistema e das informações que eu tenho, qual que eu vou utilizar. Daqui a pouco a gente vai ver uns exercícios para praticar. E aplicações. Onde que eu aplico as análises volumétricas de neutralização? Então, eu posso determinar várias, né, substâncias ácidas, básicas, né, determinar o pH de um meio, determinar a concentração de sais que deslocam íons, liberando ácidos ou bases. Então, tem uma infinidade de aplicações. Basicamente, o que vai determinar a aplicabilidade ou não de um sistema volumétrico é a faixa de concentração. Porque, como é um método clássico, ele não consegue detectar concentrações muito baixas, porque o nosso olho não consegue visualizar a mudança de cor do indicador. Então, só para a gente verificar como é relativamente simples, né? Como são relativamente simples os cálculos nas análises volumétricas, vamos fazer aqui dois exercícios. Então, o primeiro diz assim: eu tenho uma titulação ácido-base, onde eu utilizei 8,75 ml de um HCl, solução padrão, ó, eu conheço exatamente qual é a sua concentração, 0,1023 mol por litro, e eu neutralizei com essa solução, com esse volume, 10 ml de uma solução de hidróxido de sódio, que eu não sei qual é a concentração, chamei de X mol por litro. Então, essa é a minha solução que eu estou querendo padronizar, ou seria a minha amostra, tanto faz. Então, qual é a concentração molar do hidróxido de sódio envolvido? Então, o que é que eu tenho? Os dados, né, a massa molar do hidróxido de sódio, a massa molar do HCl, tem o volume de HCl utilizado, a concentração do HCl e o volume de hidróxido de sódio utilizado. A reação eu tenho o HCl, solução padrão, reagindo com hidróxido de sódio, que é a solução amostra, formando sal e água. Pela regra da volumetria, o número de mols no ponto de equivalência da solução padrão é igual ao número de mols da solução amostra. Nossa reação é de 1 para 1, então simplesmente é igual. Se fosse de 2 para 1, a gente tinha que dizer, ó, para cada 1 mol de solução padrão, eu preciso de 2 de hidróxido de sódio, então teria que levar isso aqui em consideração aqui também, tá? Então, ó, o que é que eu tenho? Que o número de mols de um é igual ao número de mols de outro. Posso usar o quê? Ou massa sobre massa molar para descobrir esse N, ou molaridade vezes volume para descobrir esse N ou esse. Então, vai depender das informações que eu tenho. O que é que eu tenho de informação? Eu tenho volume e concentração de HCl. Ah, então, para o HCl, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Número de mol será volume vezes a concentração. É igual. Eu tenho volume de hidróxido de sódio e quero descobrir a concentração. Então, eu já tenho volume, quero isso aqui, então eu vou usar também essa expressão. É igual volume vezes concentração. Observem que eu botei o volume aqui em ml, eu não transformei para litro. Mas eu estou usando solução concentração mol por litro.
Como nesse caso, tanto de um lado da igualdade quanto do outro, eu tenho ml de um lado e ml do outro, eles vão se cancelar. Então, eu posso utilizar, tá? Desde que também aqui desse lado a unidade seja mol por litro e do outro lado da igualdade também seja a mesma unidade. Então, sempre que eu tiver as mesmas unidades de um lado e do outro da igualdade, eu não preciso transformar. Fazendo esse cálculo bem simples, a gente vai encontrar que a concentração molar do hidróxido de sódio titulado é 0,0895 mol por litro. Simples assim. Nesse exercício 2, a gente tem não apenas uma titulação, mas também uma diluição. Vamos ver como é que foi feito aqui. Ele diz que eu peguei 1 ml de uma solução concentrada de HCl. A gente viu no slide, num dos slides anteriores que ela é aproximadamente 12, mas não disse exatamente quanto é. Então, tá, eu não sei quanto é. Transferi para um balão volumétrico de 100 ml, aferi, completei com água, fiz uma nova solução, fiz uma diluição, peguei uma determinada solução, adicionei solvente, fiz uma nova solução, menos concentrada porque adicionei solvente, então a diluição. E essa solução eu titulei como? Eu peguei o hidróxido de potássio, que é a minha base, não fiz uma solução com ela, pesei uma massa exata dele, coloquei aqui no Erlenmeyer e coloquei o HCl, essa solução diluída, para reagir com esse hidróxido de potássio. E segundo os dados, eu gastei para que essa reação acontecesse completamente, para completa neutralização, 45,09 ml de HCl. Então, ele está me pedindo que eu calcule a concentração dessa solução titulada e dessa solução inicial. Então, primeiro, a que eu titulei, porque é ela que eu tenho na reação com o hidróxido de potássio. Então, a reação da solução amostra, porque é ela que eu estou querendo determinar, HCl, mais o hidróxido de potássio, que eu estou chamando aqui de reagente padrão, porque eu tenho a massa exata dele, formando o KCl mais água. A reação de 1 para 1, pela lei da volumetria, o número de mols do reagente padrão é igual ao número de mols de solução amostra. Como é que eu vou encontrar esses números de mols? De acordo com os dados que eu tenho. Número de mol do reagente padrão. Quais são as informações que eu tenho? Eu só tenho massa. Então, eu vou usar essa expressão aqui, que é onde aparece massa. Eu posso encontrar número de mols utilizando massa. É massa dividido por massa molar. Então, está aqui a massa pesada em gramas sobre a massa molar, que é gramas por mol. É igual o número de mols da solução amostra, a solução que eu estou querendo padronizar, que eu estou querendo descobrir a concentração. Quais são as informações que eu tenho dela? A única coisa que eu tenho dela é o volume que eu usei para reagir. Então, eu vou usar essa expressão aqui, o número de mols dela vai ser a molaridade, que eu estou justamente o que eu estou querendo descobrir, vezes o volume, que é o dado que eu tenho. Então, está aqui. Molaridade X, volume 49,05 vezes 10 a menos 3 litros. Vejam que nesse problema eu transformei de mililitros para litro. Por quê? Porque do outro lado da igualdade eu não tenho uma unidade de volume para cancelar. Então, eu tenho que seguir as unidades da concentração molar. O que é concentração molar? É a massa em grama do soluto sobre a massa molar do soluto em gramas por mol, vezes o volume da solução em litros. Então, massa em gramas, massa molar em grama por mol, o volume tem que ser em litros. Fazendo aqui os cálculos, a gente vai encontrar que essa concentração da solução amostra, da solução que eu estou titulando, é 0,1209 mol por litro. Muito bem, essa é a solução titulada, é a solução aqui, que foi produzida pela diluição dessa solução inicial. Então, qual é a concentração dessa solução inicial? Já que foi uma diluição, eu vou usar a lei da diluição. Concentração da solução 1, a solução inicial, a solução concentrada, vezes o volume da solução 1, é igual à concentração da solução 2, a solução diluída, a solução que foi produzida a partir dessa, vezes o volume da solução 2. Quanto é que eu tinha da solução inicial? Que eu peguei 1 ml. 1 ml da solução inicial, vezes a concentração dela, é igual à concentração da solução diluída, que foi essa que eu calculei, via titulação, tá aqui, vezes o volume produzido dela. Quanto é que eu tinha? Eu não produzi 100 ml, coloquei para o balão de 100 e aferi. Então, assim, eu vou encontrar que a concentração da solução inicial é
12,09 mol por litro. Tá? Mais um exemplo aí de como a gente pode usar a volumetria de neutralização para encontrar a concentração de algumas amostras ou soluções.